Vamos abrir a palavra no livro de Levítico para continuar a nossa jornada. Vocês já receberam o estudo nas mãos aí? Todos já receberam? Estão recebendo, né? Tem aí uma síntese. Aqueles que quiserem baixar esse estudo, é só entrar no site da igreja que ele está disponível. Então, os nossos irmãos e amigos que estão assistindo pela internet e que, obviamente, não vão receber a folha, podem receber pedindo à secretaria através do e-mail ou pode baixar no site da igreja este estudo. Então, enquanto eu estou falando aqui, você pode aí da internet baixar, não é, Carlos? E acompanhar. Já está disponível. Obrigado, Carlos, pelo trabalho. Nós estamos nos esforçando para colocar disponível até o meio-dia, para dar tempo de colocar no site. Também, durante aqui o nosso estudo, o Carlos preparou alguns PowerPoints baseados no estudo. Então, são alguns recursos que a gente tem para ajudar a gente a assimilar melhor o estudo. Até aqui, tudo tranquilo na caminhada em Levítico? Tranquilo? Amém? Os irmãos estão tranquilos? Estão aprendendo? É o estudo mais difícil que eu fiz. É o estudo mais difícil que eu fiz. Eu estou sentindo. Eu disse para a Jaqueline, eu não pensei que seria tão difícil estudar Levítico. Ela falou assim, realmente, é difícil. Mas a gente precisa desses desafios. Por que eu estou achando que tem um pouquinho de mais dificuldade do que os outros livros? Porque a gente tem que ter o trabalho de ler, estudar, pensar, refletir e trazer isso para os nossos dias. Isso chama, a hermenêutica chama fazer a ponte. Você tem que fazer a ponte daquela época e trazer para hoje. Então, você faz uma ligação, uma ponte. Os dias de Levíticos, lá, os dias de Moisés e os dias de hoje. Porque quando nós estudamos a Bíblia, gente, esse é um exercício básico. A gente pensa no texto dentro daquele contexto. Depois você faz aplicação para os dias de hoje. A Bíblia não é um museu em que você vai lá olhar as peças e aquilo está cheio de poeira porque não serve para hoje. Bíblia não é assim. Qualquer coisa que você pegar na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você pode fazer aplicação para a sua vida hoje. Tem alguns autores que estudam Levítico, autores principalmente da teologia moderna, mais contemporânea, que acham que esse é um livro apenas histórico. Você deve ler para tomar conhecimento do que aconteceu. Mas ele não tem aplicação prática para os dias de hoje. Existe uma corrente teológica que defende isso. Que acha que o Velho Testamento é peça de museu mesmo. Que o que vale é o Novo. A nossa doutrina, a nossa teologia, da Igreja Presbiteriana, teologia reformada, não entende assim. Nós entendemos que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é atual. E ela se aplica à nossa vida. Agora, o que nós precisamos fazer é ter o trabalho de estudar e fazer essa aplicação. Mas não tem nada na Bíblia que você pode dizer, isso aqui não tem necessidade. Já passou, acabou, e não tem nada a ver com a gente hoje. Tudo você pode fazer aplicação. Tem coisas que eram feitas naquela época e não fazemos hoje. Mas você pergunta, por que era feito naquela época? Qual era o princípio? Aquele princípio aplica hoje? E aí nós vamos ver. E a dificuldade de Levítico é isso. Porque nós não fazemos mais sacrifícios, né? Alguém trouxe uma pombinha, um carneiro, um bode aí e amarrou lá no fundo? Não, não é?
A gente não faz isso mais. Acabou. Não tem mais a figura do sacerdote. Tem a figura do pastor, que facilita, que orienta, que ajuda, mas não tem mais a figura do sacerdote. Você pode chegar a Deus por intermédio de Jesus, sem necessidade de alguém para levar você ou interceder por você. Então as coisas realmente mudaram, mas a gente pode fazer aplicação. Vamos lá. Levítico capítulo 2 hoje. Oferta de manjares. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite, sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares, cozida na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Dele trareis ao Senhor, porque por oferta das primícias. Todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela, e por cima lhe porás incenso. É oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações. Amém? Relembrando, seguindo a nossa folhinha aí, o Êxodo lembra conversão. Israel foi liberto do Egito. Figura da escravidão do pecado. Fez o tabernáculo e estava no sinal onde Deus deu a lei. Foi armado o tabernáculo e a glória do Senhor o encheu com uma nuvem de dia e fogo à noite. Então aqui nós estamos lembrando o Êxodo, que é a ligação histórica que nós fazemos com Levítico. Então o Êxodo, o livro do Êxodo lembra conversão.
A saída do povo do Egito é tipo da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, quando nos libertou das trevas para a luz. Toda a história de libertação, conforme o Êxodo traz, é tipo da libertação que Deus fez e ainda faz em nossas vidas. E o Levítico? No Levítico, você encontra os sacrifícios sendo ordenados por Deus, e são esses sacrifícios agora colocados no coração da vida do povo de Israel. Tudo vai girar agora em torno disso. Antes havia sacrifício? Sim. Você vai ver, por exemplo, Abraão oferecendo sacrifício. Melhor, você vai ver Caim e Abel oferecendo sacrifícios. Mas essa forma de culto era uma forma que a gente pode chamar de incipiente. Não havia muita orientação sobre isso. À medida em que Israel foi tornando-se uma nação, Deus então ordenou esses sacrifícios de uma forma mais organizada, mais regulamentada e mais detalhada. Então, sacrifício não aparece só aqui, já tem antes, mas não de uma forma tão elaborada e tão organizada como aparece aqui. Quando Deus ordena esses sacrifícios, o povo já está acostumado, de certa forma, com essa ideia de cultuar a Deus através de sacrifícios. Mas não estão acostumados com esse rigor, com essa organização. Até porque antes não havia o tabernáculo. Agora, eles vão oferecer esses sacrifícios no tabernáculo. E Deus ordenou que construíssem o tabernáculo. Você vai encontrar isso lá em Êxodo. Quem está acompanhando os estudos aí sabe que nós estudamos o tabernáculo peça por peça. Então Deus ordenou que construísse o tabernáculo depois que o povo saiu do Egito. E Deus prometeu que iria se manifestar de forma especial, que habitaria com o povo de forma especial no tabernáculo. Quando Deus ordena os sacrifícios, conforme está aqui em Levítico, o tabernáculo já está funcionando. E os sacrifícios agora precisam ser mais organizados. Deus está requerendo do povo agora mais atenção, mais cuidado em relação a esse culto, a essa oferta que eles deveriam fazer. Deus estabelece agora detalhes, e eles deveriam cumprir tudo aquilo que Deus ordenara. Mais importante do que isso, o rigor dos sacrifícios. O que Deus estava querendo de fato era ensinar o povo, ou já preparar o povo, já incutir no coração do povo a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus seria o sacrifício perfeito, definitivo e completo. Levítico revela Jesus como Salvador através da simbologia dos sacrifícios e das festas, e também revela a santificação que Deus requer do seu povo. Esse é um pano de fundo de introdução. Quem não está acompanhando os estudos vai
entender melhor com essa introdução. Pastor, do que se trata o livro de Levítico? Primeiro, o objetivo do livro de Levítico é revelar a pessoa de Jesus. E segundo, ensinar ao povo a se comportar de maneira que agrade a Deus. Por que Levítico é tão importante, ou passa a ser importante? Exatamente por isso. Primeiro, porque você tem uma revelação aqui muito clara a respeito da pessoa de Jesus, muito tempo antes de Jesus nascer. Segundo, porque Levítico era um manual de comportamento daqueles que eram de fato israelitas, ou daqueles que serviam a Deus. Por que ele é tão importante? Porque aqui você encontra as duas coisas mais importantes para nós como crentes. Primeiro, eu preciso do Salvador. Sem Ele, eu estou completamente perdido. E o seu Salvador é Jesus. Segundo, uma vez que eu recebi a Jesus e o reconheço como meu Salvador, como que eu devo viver agora? Por que às vezes, meus queridos, a gente tem um cristianismo que a gente pode dizer meio fraco? É porque a gente tem a Jesus como Salvador, até o reconhece como Salvador, mas muitas vezes não reflete sobre o que isso envolve na nossa vida diária. Jesus é meu Senhor e Salvador. Na hora do aperto eu busco Ele e eu sei que sem Ele eu estou no inferno. Então eu quero Jesus. Tudo bem, maravilhoso que você chegou a esse entendimento. E agora, o seu dia a dia, as suas ações, precisam honrar e glorificar a Jesus, porque Ele é Senhor, Ele é Salvador e Ele é Senhor. Por isso Levítico é tão importante, porque ele vai mostrar que Deus requer de nós uma vida de santidade. O versículo base de Levítico é o versículo em que Deus diz ao povo: eu sou santo e, portanto, santo vocês devem ser também. Amém? O tipo de Jesus, ou a pessoa de Jesus, é revelada a nós no livro de Levítico de uma maneira muito especial, muito forte, muito completa, nos 5 tipos de sacrifício. E eu coloquei elas em ordem aí. Não sei, Carlos, se tem um slide aí, para frente, o próximo. As 5 ofertas em ordem. As 5 ofertas em ordem. Os irmãos acompanham na folha, então, até que quem está acompanhando lá, o Carlos vai achar. É o próximo. O próximo slide. O primeiro tipo de oferta, o holocausto, que é oferecido, vocês vão ver aí, com sangue. O segundo tipo de oferta, que nós vamos estudar hoje, oferta de manjares, conforme nós lemos, sem sangue. A terceiro tipo de oferta, chamada oferta pacífica, com sangue. A quarta oferta, oferta pelo pecado, também com sangue. A quinta oferta, oferta pela culpa, também com sangue. Agora você vai ver como que cada uma dessas ofertas aponta para Jesus. A primeira oferta, que é o holocausto, mostra como Jesus, morrendo na cruz e dando a sua vida inteiramente por nós,
satisfaz a justiça de Deus. Adão desobedeceu a Deus, Jesus o glorificou, pela cruz veio mais glória para Deus do que a glória que se perdeu com a queda de Adão. Essa oferta deve vir em primeiro lugar. Porque essa é a oferta que mais revela a pessoa de Jesus. É a oferta que reconciliava o israelita pecador com Deus. Todas as ofertas vocês vão ver que apontam para Jesus. Mas essa é a mais completa. Porque essa oferta é a oferta que estabelecia um relacionamento do israelita com Deus. Romanos capítulo 5 fala: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. É exatamente a ideia desse sacrifício. Uma vez que a justiça de Deus está satisfeita com a morte de Cristo, nós, pecadores, temos acesso a Deus. E, portanto, temos paz com Deus. A dívida que nós tínhamos com Deus por causa do nosso pecado foi paga na cruz por Jesus. Portanto, agora não devemos mais. A Bíblia ela é tão realista quando ela fala sobre isso, que ela diz que antes disso, nós éramos inimigos de Deus. Nós vivíamos como ovelhas desgarradas, sem esperança. Mas uma vez que Cristo morreu na cruz e nos justificou, agora nós temos acesso a Deus, nós temos, portanto, paz com Deus e nos tornamos novamente, e fomos novamente reconciliados com Deus. Fizemos amizade com Deus. Mas essa amizade, esse acesso, essa reconciliação só foi possível por causa da morte de Jesus, que satisfez a justiça de Deus. Então, o holocausto, o primeiro sacrifício, ele era o sacrifício que simbolizava de forma mais intensa o sacrifício, a doação de Jesus por nós. Vocês viram os detalhes do primeiro sacrifício? Lá na frente da folha, tem aí uma síntese, holocausto. Lá embaixo, estão vendo aí? Então tem uma síntese aí. Vocês vão ver que esse sacrifício era diferente dos outros 4. Por quê? A carne era toda queimada. Era um sacrifício totalmente queimado. Nada era comido. Nos outros sacrifícios, havia 2 questões. O ofertante, em alguns sacrifícios, ele poderia comer alguma parte daquela oferta que ele oferecia. Outra parte, o sacerdote comia. O sacerdote era sustentado com as ofertas que o povo trazia. Quando o sacerdote, o ofertante, trazia a oferta e comia, era considerado coisa santa. Quando o ofertante trazia a oferta e o sacerdote comia, era coisa santíssima. Você vai ver diferença nessa expressão aqui. Coisa santa e coisa santíssima. Manjar, a oferta de manjar aparece, é coisa santíssima. Porque daquela oferta ali, só o sacerdote poderia comer, o ofertante não poderia. Então era coisa santíssima. Tranquilo?
Eu estou recordando o holocausto para os irmãos verem, porque a gente esquece. O holocausto tipifica, virando a página aí, a folhinha, tipifica no outro lado, obediência perfeita de Cristo Jesus, que foi muitas vezes tentado a evitar o propósito por Satanás. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, quando Satanás vai tentar a Jesus, o que basicamente Satanás está querendo com aquele papo? Desviar Jesus do objetivo de ir à cruz do Calvário. A Bíblia diz que o Espírito de Deus conduz Jesus para ser tentado. E quando Jesus está sendo tentado, o diabo leva Jesus a contemplar todo aquele povo, toda aquela gente, pela qual Jesus morreria mais adiante. E ao mesmo tempo o diabo quer mostrar a Jesus o seguinte, que essa multidão pela qual Jesus morreria, era a mesma multidão que iria gritar ou queria pedir para crucificá-lo. Então, qual que era a ideia do diabo? Fazer Jesus desistir por causa da ingratidão, por causa da indiferença do povo. Jesus, então, responde Satanás com a palavra, as 3 vezes, e em seguida Jesus continua o seu ministério, que vai terminar aqui na terra, que vai terminar com a sua morte. Então Satanás tentou esse esquema de fazer Jesus desistir, mas Jesus obedeceu perfeitamente. Quando Jesus, no Getsemane, também sentiu o peso dos nossos pecados, e a Bíblia diz que foi tão pesado que ele suou gotas de sangue, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, eu vou obedecer o Senhor, custe o que custar, em outras palavras. Então, esse sacrifício aqui era exatamente para colocar na mente do israelita quem era o seu Salvador. O caráter do seu Salvador. Agora, o israelita que tinha muita noção disso? Não. Ele não tinha muita noção. Ele não sabia nada sobre Jesus. Vocês estão me entendendo aí? A didática de Deus nisso aí? Tranquilo? Alguns outros detalhes. O animal, no primeiro sacrifício, deveria ser sem defeito. O adorador ou israelita colocava a mão sobre o animal antes dele ser sacrificado. Era sinal de identificação. O israelita estava se identificando com aquele que iria sacrificar-se. Assim como nós, na nossa salvação, nos identificamos com Cristo e Cristo se identifica conosco. Então, quando o israelita colocava a mão sobre a cabeça do touro, era sinal de identificação. Era como se o touro ou o animal que iria morrer levasse os pecados do ofertante. Assim como Cristo levou na cruz os nossos pecados. Estão vendo a simbologia? Como era muito rica nos seus detalhes. Os sacerdotes eram responsáveis por lavar as partes do animal antes de colocar sobre o altar. Depois, na história de Israel, haviam ofertas queimadas feitas 2 vezes ao dia, pela manhã e ao entardecer,
quando surgia a primeira estrela, conforme Números 28. A oferta queimada era realizada para a reconciliação do povo para com Deus. Era uma oferta de dedicação contínua ao Senhor. Amém? Essa era a primeira oferta. A segunda oferta, a oferta de manjares que nós lemos hoje. Diferente das outras 4, em 5 aspectos. Essa oferta é diferente das outras em 5 aspectos. Primeiro, não era vida. O que era oferecido, conforme o texto? Flor de farinha, não é? Não era animal. Segundo, portanto, se não tinha vida, não tinha sangue. Todos os outros sacrifícios envolvia, esse não. Não recebia imposição das mãos, conforme eu expliquei agora. Não havia substituição. Não era uma oferta feita pelo pecado. Pôr a mão na cabeça, de novo, identificava o ofertante com a vítima. Na oferta de manjares, não havia substituição do culpado pelo inocente. A oferta, então, representa a consagração dos bens. Era um presente, dádiva de gratidão a Deus. No que consistia esse sacrifício? Consistia em alimentos, flor de farinha, óleo, sal, espigas tostadas. Junto com estes vinha o incenso. Não era uma coisa rara, mas uma substância que todos podiam ter em casa. Flor de farinha, a melhor farinha. Para chegar àquele ponto era preciso o esmagamento do trigo, que lembra o sofrimento de Jesus. Já te dou a palavra, Daniel. O óleo, o azeite, representando o Espírito Santo. O incenso, representando a oração. O sal, representando a incorrupção ou a preservação. Significa que a consagração não é temporária, é eterna e incorrupta. Pois não, Daniel? Pergunto. Essa oferta de manjares, ela pode ser tida como... Aliás, nós podemos dizer que o que nós temos hoje chamado de oferta alçada, que nós fazemos na igreja, eventualmente, pode ter uma relação com essa oferta de manjares da época aí? Eu acho que em certos aspectos, sim. Em certos aspectos, sim. Porque, essencialmente, a oferta de manjares era uma oferta de gratidão a Deus. Era uma oferta de consagração dos bens. A oferta alçada, e aí nós já não estamos falando de oferta sacrifício. Estamos falando de oferta que a gente faz hoje além dos dízimos. Né? A Bíblia nos ordena dízimos e ofertas. O dízimo é tido como um compromisso, uma responsabilidade, um dever. A oferta é uma coisa voluntária. Nesse aspecto, a gente pode estabelecer uma comparação, sim. Né? Pois não, Cássio? Pastor, uma curiosidade. Quem não se sujeitasse, não oferecesse, né, os sacrifícios, os holocaustos, eles recebiam uma reprimenda diretamente de Deus pela sua desobediência, ou pelo sacerdote, ou não tinha controle nenhum disso? De Deus eu tenho absoluta certeza que sim. Do sacerdote, não me parece que o texto fala de alguma coisa nesse sentido de um controle. Tipo assim, tinha uma chamada lá, todo israelita deveria vir. O texto não me parece isso. Mas
no aspecto espiritual, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Quem sabe o estudo mais para frente vai nos mostrar alguma coisa mais. Agora, tinha um controle, você vai ver nos textos posteriores, que haviam leis de comportamento em todas as áreas da vida. Então, quando eu fazia um negócio com você e não agia honestamente, havia uma punição. Quando eu discutia com vocês, terminava em briga, em confusão e em morte, havia uma punição. Nesse sentido, o controle era rígido. Nesse sentido, sim. Quando você desobedecia uma lei considerada, entre aspas, civil, havia, sim, uma punição. Surgiu também um outro questionamento que parece que está no texto aqui, não observei bem, mas acho que também uma das principais mensagens aqui, pelo que eu vi aqui, acho que está lá em Levítico 11, pelo que eu li em algum lugar aqui, que acho que o propósito de Deus também é mostrar que a gente está se relacionando com Deus Santo, né? Ou seja, que para a gente ter uma comunhão perfeita com Deus, sem santidade a gente não vai alcançar esse relacionamento perfeito, né, pastor? Que só, logicamente, só vai acontecer com Jesus Cristo, né? O sacrifício de Jesus, né? O estudo passado tem o texto que você mencionou. Eu estou tentando achar ele aqui. Se não me engano, é o capítulo 19, versículo 2. Capítulo 19, versículo 2, assim: fala toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Esse texto, quase que exatamente o mesmo, aparece 2 vezes nesse livro. E aí a conclusão é essa que você tirou. O Deus Santo requer um comportamento, requer uma atitude santa para com Ele. E foi isso que eu disse no começo, na introdução, que o livro de Levítico, ele tem 2 objetivos básicos: apresentar a Jesus como nosso Salvador, como sacrifício perfeito, e ao mesmo tempo dizer o seguinte: o Deus que morreu na cruz por você quer uma vida santa. Hã? Que eu entendo que nos tempos de hoje não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes o pecado é tão sutil que ele nos engana, né? Igual, por exemplo, a gente já viu muitos cristãos comemorarem festa Halloween, etc, etc, enfim. Assim, ao meu ver, né, pastor, posso estar enganado, mas é uma tarefa meio complexa, né, não? Nos tempos de hoje. Olha, nós vamos comentar isso um pouquinho mais na frente. Mas vou só te dizer uma coisa: se todo problema nosso de pecado fosse festa de Halloween, estava bom demais. Estava maravilhoso. Acho que se todo problema fosse esse, a gente nem aqui já estaria lá no céu, tudo santo, bonito. Não é verdade? Porque quando a gente pensa sobre isso aí, a gente vê que tem coisas aí complicadíssimas. Vamos para frente que a gente vai entrar nisso aí melhor. Pois não? Só um minutinho, Vilma, para o microfone chegar, para os nossos irmãos da internet participarem também, ouvindo as perguntas. Pastor, eu queria entender com mais profundidade sobre os manjares, quando fala assim: a oferta representa a consagração dos bens. Que bens são esses? Tudo que nós temos e tudo que nós somos. Tudo Coisas que nós temos, materiais. materiais. Por isso, era para ser consagrado. Por isso os elementos aqui são elementos que do cotidiano, eram elementos que estavam sempre na mesa do israelita. É como o pão de cada dia.
o copo de água, o sol que sai, a chuva que cai, o calor, o trabalho, o salário, a saúde, tudo que temos e tudo que somos. Agora, você tocou num assunto aqui que a gente teria que ter tempo para desenvolver, viu, Vilma? Não sei se foi esse o seu objetivo, mas quando a gente fala consagrar os bens, tem muita gente que pensa assim, que consagração é essa? Por exemplo, eu já fiz isso tantas vezes aqui, talvez vocês não tenham nem reparado. Não sei se escandalizei alguém, mas algumas vezes eu fiz isso aqui, ó. Estão vendo aí meu pé aqui no banco? Tem gente que falaram assim, pastor, você não pode pôr o pé no banco. Esse banco é consagrado. Como assim? Tudo que está aqui na igreja é consagrado. Tem gente que fala assim, pastor, eu comprei um violão novo e para tocar na igreja. Eu queria que o senhor consagrasse, orando, consagrasse o violão a Deus. Toma cuidado com isso. Porque no Novo Testamento, você não vê consagração de objetos. No Novo Testamento, o que você vê é consagração de vidas. Vidas que, no uso, consagram as coisas. No propósito, no objetivo, consagram. Estão me entendendo, irmãos? Que tem gente que leva isso ao pé da letra. Já surgiu desavença. Não falei para vocês que esse assunto é complicado? Bom, deixa vocês perguntarem, porque, de repente, a pergunta não vai precisar desenvolver o assunto, porque senão a gente desvia demais. Eu lembro quando eu era menino, eu morava no fundo da igreja presbiteriana Rio Verde, a gente zelava da igreja, e no fundo, assim, tinha um negócio, eram uns ganchos assim. Você tem muita história de Rio Verde ainda? Tem. O sujeito entrava, ele tirava o chapéu lá na rua, entrava com o chapéu na mão e ia pendurava o chapéu naquele negócio ali. Se ele tivesse com uma capa de chuva, por exemplo, ele não entrava de capa de chuva na igreja. Ele largava aqui tudo lá fora. Aí onde eu falei que houve desavença é o seguinte, que eu gosto mais de boina. A Belozinha esconde minha boina, porque eu venho na igreja, ela e o Almir tem que tirar isso da cabeça. Acha que é falta de reverência, acha que é falta de temor a Deus, usar a boina, ou usar um boné, ou usar uma bermuda, sabe? E eu, por exemplo, eu bato de frente com esses negócios. Eu não acho que isso é pecado, você usar uma boina dentro da igreja, ou usar uma bermuda, não está indecente, não está indecoroso, okay. Porque aí cai naquilo, você achar que o negócio é consagrado, e aquilo, o banco é consagrado, e isso aqui é consagrado, você acaba direcionando para esse tipo de coisa, não é não? Não, mas aí, sua boina foi consagrada, meu irmão? Se foi consagrada... Nunca consagrei aquela boina. Vamos orar pela boina. Essa boina sua não foi consagrada. Vamos derramar um óleozinho ungido nela. A Belozi não chama a sua atenção, não é porque de consagração, é porque ela acha feio. Ela acabou de falar. Ela acha que é uma coisa que não combina com o ambiente. Estou certo? Então, Daniel, o assunto da boina não se aplica a consagração, não. É só uma questão de comportamento, de ética, de adequação. Não, eu reconheço. Há um tempo atrás, eu não poderia fazer isso que eu faço aqui. Às vezes eu tenho que me disciplinar. A minha esposa ajuda muito, ela já faz assim, ela me corrige que às vezes eu... Mas o assunto da boina não é... Entendeu? Se eu pegar uma cadeira que é usada aqui na igreja e for levá-la para fora da igreja,
para alguma outra atividade. Então, alguém poderia dizer, essa cadeira você não pode usar lá na sua casa, não, que ela é consagrada aqui na igreja. Esse violão que você tocou essa coisa, você não pode tocar outro tipo de música, que ele foi consagrado para Deus. Entendeu? Tem gente que essa doutrina de consagração de coisas é a doutrina do Velho Testamento. No Novo Testamento é diferente. A visão do Novo Testamento ficou mais light, pastor? Não. Foi mais complicada. A exigência é maior no Novo Testamento. Porque a exigência do Novo Testamento é que você seja o consagrado. O Espírito Santo habita em você. E Deus faz questão de dizer na boca de Estevão lá que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então você pode consagrar o templo, Deus fala assim, ó, tudo bem, você consagrou, aqui é um lugar diferente, tenha respeito, mas eu não habito aí não. O dia que derrubar essas paredes aí, eu continuo aqui. Está entendendo? Agora, o problema nosso, às vezes, é a falta de equilíbrio nas coisas, né? Ô, Cássio, você vai diante de um juiz de bermuda? Não vai. Nem sem gravata, não é verdade? Muito menos tênis amarelo, igual estou aqui. Mas isso é uma convenção. Então, você se adequa ao ambiente e se comporta. A mesma coisa, existe uma convenção, a maneira correta, mais adequada de você vir a uma reunião, a um templo. É uma reunião pública. É nesse sentido. É nesse sentido. Está tranquilo aí? Esse assunto parece ser simples, mas não é não, porque vocês vão ver que tem muita gente que dá um nozinho na cabeça por causa disso aí. Ele continua insistindo que as coisas são consagradas. Mas não são, não. Agora você faz assim, pastor, eu comprei um carro, eu queria que o senhor orasse, que eu quero consagrar ele a Deus. Se você me convidar para fazer isso, eu vou fazer. Deus abençoa esse automóvel, esse instrumento, e que ele seja sempre útil para o Senhor, para a glória do Senhor, e que nosso irmão possa conduzi-lo de maneira adequada. Eu vou orar nesse sentido. Mas o carro não virou santo. Vocês estão entendendo? Eu vou pedir a Deus que você use corretamente aquele automóvel. Mas o carro, com a minha oração, porque eu tinha um presbítero queridíssimo, amigo meu, que ele unge o carro com óleo. Ele compra um óleo bacana e derruba no motor. Ele é uma pessoa extraordinária. É um camarada que eu tiro o chapéu com ele como crente. Eu não discutia com ele. Compro o W40, 50 lá, o óleo melhor. Pastor, ora aqui com o meu carro que eu comprei. Ora, vamos lá, joga o óleo aí, filho. Agora, esse irmão tinha uma vida, viu, consagradíssima. Aquele carro foi gastado com a obra missionária, eu não tenho dúvida. E vou dizer para vocês, tá? A durabilidade do carro era um negócio acima da média. Foi por causa daquela oração? Não foi por causa disso, não. Foi porque a oração tornou aquele carro santo? Não foi, não. É a bênção de Deus sobre o uso do carro que foi usado para a obra missionária, aí eu concordo. Né? Mas é o equilíbrio das coisas, né, gente? Vamos para frente? Vamos tentar pegar de novo o fio da meada aqui? Os 4 elementos essenciais na oferta de manjares: flor de farinha, óleo, incenso e sal. Cada um representa, tem um correspondente aí no Novo Testamento. Era proibido fermento e mel. O fermento, no caso, representava a maldade, e o mel, agradável e nutritivo, porém
azedava sob o calor, o que significava que ele, no caso, representava sentimentos naturais, bondade humana que nem sempre permanece. Olha que coisa maravilhosa, hein, gente? Os detalhes. Qual a relação desse sacrifício com Jesus? A oferta de manjares fala da perfeição. O santo foi homem perfeito, ou o santo Jesus foi homem perfeito, sem pecado nem falta. Esse sacrifício lembra Jesus como pão da vida, que desceu do céu para alimentar. A pessoa de Jesus é ligada à sua obra. O holocausto com sangue redimia o pecador. E a oferta de manjares, com a sua perfeição, alimenta e sustenta os salvos pelo sangue. A humanidade de Cristo não terminou com a morte na cruz. Continua sendo homem perfeito e santo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Apenas aí uma observação teológica. Então, a oferta de manjares também era tipo de Cristo. A oferta de holocausto, o sacrifício representava o sacrifício total que Jesus fez por nós. E a oferta de manjares representava a perfeição de Jesus e, ao mesmo tempo, representava a dedicação de Jesus por nós, como também modelo da nossa dedicação e da nossa consagração a Deus. Vamos para a conclusão, trazer o melhor possível para os nossos dias. O que esses dois sacrifícios nos ensinam, que nós podemos concluir? Primeiro, Deus está presente no meio do povo e quer se manifestar, quer tornar-se conhecido dos homens. Levítico começa com a expressão. O livro começa com a chamada de Moisés da tenda da congregação. Então Deus chamou Moisés da tenda da congregação, falou com Moisés e ordenou que Moisés falasse com o povo. Eu quero corrigir aqui um erro que eu cometi na quarta-feira, dona Selma, numa pergunta da senhora sobre a tenda da congregação. Eu respondi ela de maneira incompleta. Dona Selma perguntou sobre a tenda da congregação. Olha aí no capítulo 1, versículo 1, vocês saberem do que se trata melhor. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação. A tenda da congregação ficava fora do tabernáculo e não dentro. Antes da construção do tabernáculo, Moisés construiu uma tenda fora do arraial, onde o povo se reunia. Aquele lugar é o lugar onde Moisés ia para orar, e Deus se revelava a Moisés ali. Não, ali não tem. A tenda da congregação era fora. Ali é o tabernáculo. A tenda da congregação ficava fora do tabernáculo. Então Moisés fez a tenda da congregação antes do tabernáculo estar pronto. Moisés iria lá para orar, Deus se revelava a Moisés. Quando Deus falava com Moisés, Moisés saía à porta da tenda e virava as costas. E então Moisés falava da parte de Deus para o povo. Então era uma coisa mais ou menos assim, já um ritual. Quando Moisés saía da tenda, o povo e Moisés ficava em pé na porta da tenda, o povo se juntava. Então Moisés falava da parte de Deus ao povo. Respondi melhor? Em volta da tenda. Não é dentro, é de fora. Êxodo, dona Selma, 33. Dá uma conferida aí. 33, 7. Êxodo 33, 7. Vou ler para vocês. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora.
bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda. E olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Tranquilo aí? Então, de novo, Moisés foi lá para a tenda. Então Deus se manifestou e falou com Moisés. O que é importante a essa altura da história, nós entendemos que Deus está cada vez mais deixando claro que Ele quer habitar no meio do povo e se manifestar. E essa verdade aparece cada vez de forma mais ampla em toda a Bíblia Sagrada, até os nossos dias de hoje. É por isso que a nossa reunião é especial, porque Deus está aqui. E Deus se manifesta em nosso meio. Como nós começamos nosso culto, Deus fala conosco. Então, irmãos, às vezes a gente vai repetindo isso e parece que fica uma coisa mecânica, né? Deus fala conosco. É onde eu já falei para os irmãos, e aí sim, viu, Daniel Belosi, a gente estava conversando sobre o comportamento, boina, não boina, comportamento e todos os tipos de comportamento. Aí eu acho que a igreja precisa estar atenta com isso, eu como adorador. Se Deus está aqui e Deus está falando comigo, ora, eu não posso me comportar de qualquer jeito. Concorda comigo? Então, às vezes eu estou assim, né? Nós acreditamos que Deus fala conosco na pregação da palavra de uma forma especial. Aí tem um pastor pregando, seja ele quem for, eu, como adorador, entendo que Deus está falando comigo. E aí, então, eu estou coçando o cabelo, né? Abrindo a boca. Lendo o boletim, lendo uma revista. Preocupado com a hora, porque tem um filme na televisão que eu quero ver, tem um Fantástico que eu quero ver, está demorando demais. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade com isso. Você quer me tirar do sério, é simples. Durante o culto, você senta do meu lado e conversa. Você vai me tirar do sério. Você já me aborreceu muito. Eu tenho, gente, uma disciplina com isso. A Jaqueline já viu. Eu repito a mensagem inteira do pregador. Inteira. Pode me perguntar. Primeiro, porque eu anoto. Segundo, porque eu estou ali colado. É minha disciplina. Eu acho que eu preciso ser coerente. Deus está falando comigo, eu tenho que estar ouvindo Ele. Gente, a coisa mais deselegante para a gente usar uma palavra amena é alguém estar conversando com você, você está olhando para o outro lado, não é verdade? Alguém está conversando com você, você está abrindo a boca de sono. Hoje eu vi um vídeo na internet criticando esse tipo de comportamento. Desses vídeos sensacionalistas que são feitos para chocar. O pastor pregando animado lá, e o irmão e a irmã agachou e estava lá no celular, né, falando, a igreja é grande. O pastor pregando lá e o namorado cochichando no ouvido da namorada, a namorada bateu nele e falou assim, presta atenção na frente. Outro estava fazendo não sei o que lá. De repente deu um estalo. Pum! E aí o vídeo dizia que Jesus voltou
e aqueles que estavam ali conversando, falando no celular, ficaram para trás. E os outros foram arrebatados. É um vídeo que não retrata, de fato, o que vai acontecer. Mas foi feito para chocar a gente, como o nosso comportamento. Deus está falando, nós estamos reunidos, Deus está falando. Será que quando Moisés saía na porta da tenda, e Deus se manifestava, depois de falar face a face com Moisés, será que tinha lugar para esse tipo de comportamento? Não deveria ter, né? Sabe-se lá, não deveria ter. Mas o homem é homem em todas as épocas. Era muita gente. Então, quando a palavra de Deus, de forma muito clara, fala para nós, Deus está no meio da igreja e se manifesta, essa verdade, meus irmãos, ela deveria mudar muita coisa na nossa vida. Não é verdade? Muita coisa. Primeiro eu precisava sair do templo, terminou a reunião, eu precisava estar pensando, o que eu vou fazer com o que Deus falou comigo agora? Não é? Deus falou de que maneira comigo? Às vezes a gente termina o culto, a gente conversa de tudo, menos sobre isso. Às vezes umas conversas que não tem nada a ver, outras vezes não. A gente se confraterniza, brinca um com o outro para quebrar o gelo. Mas a gente precisava ter uma atitude um pouco mais concentrada, mais focada, né? Deus está falando aí. Como é que faz? Então, Vilma, você queria falar. Sei, um versículo que fala... guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, é assim? Eu sim, esqueci. Sim. Uhum. Então, a minha mãe tinha uma tia, ela contava isso para mim, católica, muito católica, mas que às vezes, no fundo, traz um exemplo para a gente. Ela considerava tanto ali a igreja que ela ia, a presença de Deus, que ela entrava assim, pisando devagarinho para não fazer barulho com o chinelo, porque era um respeito que tinha. Mas hoje assusta. As igrejas é como se fosse uma rodoviária. Entra e sai, conversa, conversa. É. E perdeu-se. Perdeu-se. Sem dúvida. É uma verdade que Deus queria incutir no coração do povo. Olha, eu estou aí no meio de vocês. E eu não estou de braços cruzados, vendo indiferente o que está acontecendo. Eu me manifesto. O sermão de Apocalipse, a mensagem de Apocalipse, às 7 igrejas, vocês vão perceber como Jesus fala às 7 igrejas e mostra que conhece os detalhes da igreja. E ele encoraja a igreja em alguns aspectos e outros Jesus repreende a igreja. E a mensagem de Apocalipse nos primeiros versículos é essa, que Jesus está no meio da igreja. Então isso deveria mudar muita coisa. Não é verdade? A gente como pastor, como líder, não é só pastor, todo líder que está aqui na frente, a gente tem muita preocupação em prender a atenção das pessoas, em se comunicar de maneira que as pessoas permaneçam atentas. E não é? A Vilma também dá aula, todo mundo aqui que lida com gente sabe disso. E é chocante algumas vezes algumas atitudes. A gente que está aqui na frente, a gente vê. E lamenta, porque quem perde é quem não está nem aí com essa realidade espiritual maravilhosa que está acontecendo, né? E é tremendo isso. Primeira verdade. Segunda verdade que nós aprendemos nessas duas ofertas. E aí, Cássio, é que eu disse que entra o que você falou. A gravidade do pecado e suas consequências.
E, ao mesmo tempo, a incapacidade do homem de salvar a si mesmo do pecado. A incapacidade do homem de servir a Deus com a perfeição que ele requer. Então, todas as vezes que o israelita oferecia o sacrifício, essa era a mensagem que ficava para ele. O pecado é coisa séria, é por isso que eu estou derramando sangue. E, ao mesmo tempo, era incutido na cabeça dele, você teve que colocar a mão sobre o animal e transferir os seus pecados para ele. Alguém precisou morrer por causa dos seus pecados, porque os seus pecados são graves, gravíssimos para Deus, e você não é capaz de pagar pelos seus pecados, alguém vai ter que morrer por eles. E essa é a noção que a sociedade nossa está perdendo mesmo. Isso aí não tenha dúvida. Essa é uma noção da gravidade do pecado que a gente precisa restaurar. Nós não precisamos ficar neuróticos, nem doentes, nem ansiosos. E nos tornarmos juízes uns dos outros, começando a julgar as atitudes. Isso não. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos restaurar essa seriedade com a nossa vida cristã e com as coisas de Deus, em todos os seus detalhes. Né? A gente celebra a ceia do Senhor uma vez por mês, que é o momento em que nós pensamos de uma forma mais dramática sobre a vida de Jesus e a morte de Jesus. Qual foi a última vez que você, que eu, que nós choramos na presença de Deus por causa do nosso pecado? Choramos porque fomos humilhados, choramos porque fomos incompreendidos. Aí qual foi a última vez que você chorou porque você pisou na bola com Deus? Porque você ofendeu alguém? Chorou mesmo. Né? Percebam, gente, que essa prática não é uma coisa. Você pecou, né? Fique tranquilo. Deus perdoa. Deus é o Deus da graça. E o apóstolo Paulo trabalha isso lá em Romanos, né? Ele diz, por causa da graça, nós vamos permanecer no pecado e vamos continuar pecando? Não. Então, essa noção da gravidade do pecado, de santidade, é uma coisa que a gente precisa restaurar, de fato, na nossa vida. Terceiro, nosso Senhor Jesus, terceira lição, como único, a palavra único aí, ele é o único, suficiente, perfeito Salvador. Salvador do homem que foi vencido pelo pecado. Pois não? Estou pensando aqui, pastor. Eu sento ali, sempre senta a pessoa perto de mim, sempre na hora do culto, na hora da pregação do evangelho, ela vem oferecer uma bala para mim chupar. Eu falei, não aceito. Aqui não dou lugar para isso. É isso que eu falo. Você faz parte do meu time, Tiago. Eu não gosto. Gosto mesmo. Quantas vezes já deu vontade no banheiro na hora de... Não vou, fica aí, segura aí, dá um jeito. Só quando não tem jeito mesmo. Mas qualquer sede a gente sai, vai no banheiro, conversa. Não é? É chato você ficar virando para a pessoa do lado e chamar a atenção. Uma vez o crente falou, pastor, não tem condição. O povo lá onde eu sento é conversa. O que eu faço? Eu saio de lá. Você não quer falar nada com a pessoa? Para não ficar chato, no constrangedor, sai daí, filho. Muda. Agora, se você tiver oportunidade, fala com a pessoa. Ah, vai ficar chateado. Mas complicado, né? Terceiro lugar, então, nosso Senhor Jesus é o único capaz de nos salvar. Quarto lugar, o Deus que está presente e se manifesta requer a consagração total dos seus filhos. Consagração é resposta de gratidão a tudo quanto Deus fez por nós. Por que
consagro tudo que eu tenho, que eu sou, a Deus. É minha resposta de gratidão a tudo quanto Deus fez. Eu não consagro a minha vida como forma de barganha com Deus. Cuidado com essa ideia. Eu estou precisando de alcançar uma bênção material. Então, eu vou me consagrar mais a Deus. Eu vejo isso demais. Oferecendo jejum a Deus para alcançar uma bênção material. Se alcançou a bênção material, então acabou a consagração. Isso é barganha com Deus. Por que eu consagro a minha vida a Deus? Gratidão. Eu estou dizendo para Deus, Deus, muito obrigado. E nada que eu venha fazer será suficiente para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim. Você já teve desânimo com alguma coisa na igreja? Desânimo de vir ao culto? Desânimo de cumprir uma tarefa que você recebeu da igreja? Desânimo de dar uma aula na escola dominical? Desânimo de ficar de plantão lá na porta? Os diáconos? Enfim, desânimo em servir dentro de alguma função. Quem nunca ficou? Qual que é o remédio, meu irmão? Você está ali fazendo o que você está fazendo? Gratidão a Deus. Eu gosto de brincar com o pessoal do louvor. Aliás, ultimamente eu tenho falado pouco isso, mas a gente ora e eu falava para eles, gente, bom trabalho, vamos fazer o melhor porque nós ganhamos bem. E o pessoal dá uma risada para descontrair. Mas é verdade, né, Júlio? O salário é bom. Não é? Então, o que você vai fazer para Deus, meu irmão? Faça o melhor, porque você ganha bem, viu? Você ganha bem. Que às vezes a gente tem essa mania, né? Eu só faço porque eu ganho bem, se eu não ganho bem, eu faço mais ou menos. A gente tem essa mania. Então, aqui na igreja, ou para Deus, a gente ganha bem. A vida eterna nos céus. Então, pronto, final. Então, não tem dor de cabeça, não tem preguiça. O fulano fez isso, o fulano faz aquilo. Ou o pessoal está desanimado. É? É por causa disso que você serve a Deus? A razão básica não é essa. Eu vou e faço melhor, porque Deus deu a vida por mim e Ele merece. Então, eu faço em primeiro lugar para Deus. Pois não, Zé? É só uma observação. Eu gosto muito da ideia de que no serviço, na obra de Deus, não tem voluntários. Nesse aspecto. Com certeza. Nesse aspecto, não tem voluntários. Não. Porque voluntário é assim, não, eu vou lá porque eu quero ajudar, se eu quiser, agora eu não posso. E tem uns que faz muito, e faz mesmo, e daí alguém reclama, e fala assim, estou fazendo de graça, ainda está reclamando. Já vi isso demais. Então eu entendo que na obra de Deus não tem voluntários. Pastor, o senhor pelo menos ganha da igreja, eu não ganho nada. E já ouvi alguns me falando isso. Você não ganha nada? Você tá, cabecinha está ruim, hein? O pastor é pago para isso, o presbítero é eleito para isso, não é? Mas a palavra é boa, não tem voluntário, não. Tenha Jesus como Salvador, entendeu isso, você já está convocado. E o salário é bom. A Bíblia diz que Deus trabalha enquanto a gente dorme. Olha que Deus maravilhoso. Não é? Se você for pensar em quantas bênçãos nós recebemos, nós não vamos fazer nunca nada que venha compensar aquilo que Deus fez por nós, porque é muita bênção. E se Deus não desse mais nada, mas desse a salvação do inferno, já seria o suficiente para nós servirmos a Deus. Então, esse segundo sacrifício era um sacrifício para lembrar o israelita de que o pão que ele comia, a água que ele bebia, veio de Deus. Seja grato, porque tudo que você tem
veio de Deus. Então ofereça o melhor que você tem. Pegue a farinha lá, pegue lá o azeite melhor que você tem e ofereça a Deus. Porque tudo que você tem, tudo que você é de Deus. Tem muita gente com dificuldade com dízimo e ofertas. Lembra disso, meu irmão. Lembra disso. Quando você pegar o salário ou o dinheiro, ou fizer o negócio, olhar, entrar na sua casa confortável, dormir na sua cama macia, lembra de onde veio isso. Às vezes a gente começa a pensar nisso depois que está numa cama de hospital, né? Sem poder fazer nada, sem poder trabalhar, porque faltou a saúde. E aí a gente começa a pensar, de onde vem a saúde, meu irmão? De onde veio o trabalho? O irmão compartilhou com a gente aqui esses dias à noite, né, que no domingo ele orou, pedindo a Deus que abrisse uma porta de trabalho. Na segunda-feira o telefone tocou. Era engano. Olha para você ver, gente, como Deus é maravilhoso. Não, se enganou. Você enganou, não é com, eu não sou essa pessoa, não. Mas o que você está precisando? Eu estou precisando de alguém assim, assim, assim. Não, mas eu posso me candidatar à vaga. Então vem aqui para uma entrevista. Está trabalhando, satisfeito e ganhando mais do que antes. Ora, gente, isso não é Deus cuidando da gente? Você acha que esse irmão conquistou a vaga porque ele é bom? Foi nada, gente. É misericórdia de Deus. Então, às vezes, muita gente com dificuldade com o tal do dízimo. Oh, mas dá tanto tititi o tal do dízimo, né? Tanto, eu sou membro da igreja há 50 anos, já com um certo desconto, né? Depois de 50 a gente não fica falando mais quanto vem depois. Mas desde que eu estou na igreja que eu vejo essa discussão. Crente com dificuldade de dar o dízimo. E a conversa é essa. Que Deus nos abençoe e nos ajude a consagrar toda a nossa vida, todo o nosso ser a Deus. Amém, gente?